iniciamos nossa reunião evangélica de hoje, passando a palavra ao companheiro Alencar Santana, da USE, que desenvolverá o tema Atitudes Democráticas. Bom, obrigado. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos reunidos para falar das verdades eternas que tão bem nos faz. Hoje foi um dia especial, foi muito bom ter estado aqui com vocês. Em especial hoje, como eu disse, eu trago a todos vocês, trouxe um abraço carinhoso de todas as entidades adesas à USE. Para aqueles que não sabem, a USE é a entidade que congrega as sociedades espíritas no estado de São Paulo. E desenvolve todos os anos um ciclo de palestras institucionais, seguindo um tema central. Hoje, seguindo esse programa, nos coube falar alguma coisa sobre atitudes renovadas. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Espero que ao irem para suas casas, vocês encontrem lá os seus familiares melhor do que quando vieram para cá. Que Jesus os acompanhe. Vão com Deus. Muito obrigado. Vocês não vão embora? Acabou, ué. É sério, gente. Vocês estão espantados por quê? Foi muito rápido, não é bom? Pode ir embora, já acabou. Se parece que vocês estão um pouquinho surpresos, parece que eu acabei quando eu tinha que começar, é isso? Vou contar uma historinha para vocês. Está assim de espírito chegando no plano espiritual e tendo a mesma surpresa? Tá. Já acabou a minha encarnação? Mas não está errado, eu encarnei ontem. Eu acabei de encarnar, estou de volta já. Não, está errado. Vê aí nas fichas que eu tinha que viver mais um pouquinho. Vê aí que agora que eu ia me dedicar ao bem, agora que eu ia fazer a paz com aquela desavença, aquele meu desamor, agora que já foi. De certo, algum mentor lá vai dizer: calma, meu irmão, você vai voltar. Você só aguarda um pouco no fim da fila que você vai voltar. Não é? Aí a gente fica pensando, tanto eles devem estar se perguntando, como nós deveríamos nos perguntar: o que é que estamos fazendo da nossa vida? Porque oportunidades nós temos aos montes, bons livros, algumas palestras, bons exemplos, mas nem assim nós, às vezes, não nos dispomos a tomar uma atitude prática no bem. E nós ficamos pensando, será que passa muito rápido mesmo? É só a gente perguntar aí para uma pessoa, agora não, uma pessoa bem velhinha, se passou rápido. Se nós perguntarmos para um de 50, ele vai dizer que passou rápido a vida. Se perguntar para um de 60, ele vai dizer que passou mais rápido ainda. Se perguntar para um de 80, então ele vai dizer que voou. Ontem eu estava com 18 anos. Não é? E vocês sabem por que passa tão rápido assim? Porque, via de regra, nós esquecemos de viver o presente. Funciona assim: ou nós estamos vivendo no ontem, no passado, né? Então é assim, está vendo? Eu estou assim porque eles fizeram isso comigo, ou porque eles não fizeram, porque o fulano fez isso comigo, ou porque ele não fez, tal coisa aconteceu, ou deixou de acontecer. Por isso que eu estou assim hoje. Enfim, minha vida está centrada no passado, ou então está centrada no futuro. Será que eu vou construir aquela casa? Será que eu consigo pagar a faculdade? Será que eu vou casar com fulano ou com a fulana? Será? Estamos vivendo lá no futuro. O presente, o único momento em que eu posso realmente mudar a minha vida, tomar uma atitude prática, é hoje. Então, por falar em atitude, você precisa trocar o microfone. Vai ter que lugar? Não, tá bom. Pedi para não falar com isso, mas não teve jeito. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou bem? Então, eu faço um esforço, porque espanhol gosta de falar com a mão, né? Mas eu faço um esforço. Então, uma atitude. É uma atitude. Bem,
Vamos renovar a atitude, né? Então, o único momento em que eu posso renovar realmente, tomar uma atitude prática, mudar até o meu futuro, é hoje. E isso às vezes a gente deixa passar, não é? Veja, nós temos visto acontecer isso. Toca o sininho e fala, vem que é a sua hora. Será que nós estamos prontos para isso? Para ainda hoje ir para lá? Se por acaso acontecer de tocar o sininho, o que nós vamos falar na hora de chegar lá? Não é? Vamos ficar dando esse ataque aí, não era a hora, agora que eu ia fazer, deixa eu voltar. Não vai ter jeito. Precisamos pensar urgente o que é que estamos fazendo da nossa vida. E falando em renovar atitudes, tem uma pergunta. Nós somos felizes? Levanta a mão aí quem se considera uma pessoa feliz. Tem bastante gente feliz aqui, que maravilha. Mas via de regra, o que é que nós procuramos mais? Nós queremos a cada dia ser mais felizes. Já somos e queremos ser mais. É próprio do ser humano, todos nós queremos isso. No entanto, nós precisamos parar e reavaliar nossa vida. Veja, se nós não estamos hoje recebendo da vida as melhores respostas, não estamos ainda recebendo aquilo que nós achamos que devemos ter, não é? Precisamos reavaliar, porque lembrem-se, a vida não dá nada para ninguém não, ela só devolve. Então, se nós ainda não estamos lá tão felizes como gostaríamos, é justo perguntar o que é que eu estou dando para a vida, ou o que é que eu já dei para a vida, não é? Renovar. Se não estamos recebendo as melhores respostas, vamos trocar de caminho. Se o que nós estamos fazendo até hoje, em todos os sentidos, em todos os âmbitos da vida, não está trazendo a resposta que eu gostaria, por uma questão de inteligência até, vamos trocar, vamos mudar essa atitude, para ver se conseguimos alcançar outros lugares. Não é verdade? Só vai a novos lugares quem traça, quem anda novos caminhos. Veja, que se fala que o homem é um ser que pensa, não é? Mas nem sempre reflete antes de agir. Muitas vezes nós centramos nas nossas vontades, né? Nos nossos caprichos, nos nossos hábitos, que tem aí uma origem, vamos dizer, atávica, né? Da época das cavernas, e agimos de impulso. Quantos de nós, companheiros, pode afirmar que estaria passando por menos sofrimento se tivesse esperado 10 segundos para dar aquela resposta? Para esperasse um pouquinho, mas sem responder àquela provocação. Muitas dores, com certeza, nós teríamos evitado. Acho que quase todos nós temos uma história dessa para contar. Tá? Ou pelo menos conhecemos alguém que tem uma história dessa. Então veja, esses sentimentos ocultos que cada um de nós é que sabe que tem, traz lá dos tempos imemoriais, estão calcados, estão rodeados por hábitos muitas vezes insalubres, muitas vezes perturbadores. Não é? E quando nós falamos de hábito, e pensando em atitude renovada, nós precisamos nos lembrar da questão dos vícios e dos defeitos. Só para nós relembrarmos, né? Eu tenho um hábito, logo esse hábito vai se tornar um vício e depois um defeito. Por exemplo, eu tenho o hábito de tomar um cafezinho todo dia cedo. Eu costumo dizer que enquanto eu não tomo aquele cafezinho de manhã, eu não sou ninguém. E depois que eu acabei de tomar, eu sou metade do que eu era antes. Mas, veja, então eu tenho o hábito de tomar o cafezinho. Vou ter esse hábito. Se por acaso, mas chega um tempo em que eu não posso passar sem um cafezinho. Se eu não fizer aquilo, pelo menos uma vez por dia,
eu não sou ninguém, não consigo desenvolver minha vida. Nesse momento o hábito virou vício. Aí eu passo a ter um vício de tomar o cafezinho. Vou tomando, vou tendo esse vício. Vamos imaginar que mais um tempo aí, a cafeína começa a me fazer mal. Quando o vício começa a fazer mal para mim, ou para alguém que está próximo, tornou-se um defeito. Então, voltando na felicidade, se nós precisamos renovar as atitudes, podemos começar pensando se os nossos hábitos ainda são hábitos, se já são vícios e se são defeitos. Porque só nos conhecendo profundamente é que nós vamos conseguir traçar um plano de renovação. Não é? Não tem como traçar uma renovação se eu acho que está tudo bem, se eu não olho para a minha feiura, não olho para mim o que eu sou realmente. Não é? A par de tudo isso, vem acontecendo, continua acontecendo com nós, né? Vício, defeito, insatisfação. Não é? Nós temos aí a dor que vem talhando o espírito humano devagarzinho. Não é? Eu penso que quase todos nós já tivemos a companhia da dor nessa vida, física, moral, espiritual. De alguma forma a dor está presente em nossas vidas. E se então a dor é uma realidade, né, uma certeza nessa encarnação, nessa vida, no entanto, sofrer é opção. Quando eu entendo que a dor, na verdade, é a providência divina me colocando no caminho de novo, quando eu me desvio um pouco daquele caminho em que nós fomos colocados para seguir, aparece a dor. É aqui o seu lugar, volta para cá. Quando eu entendo isso, acabou o sofrimento. A dor vai continuar, sem dúvida, faz parte do processo evolutivo. E se não a tivéssemos, por certo, seria muito mais difícil caminhar. Veja, essa transformação, essa renovação, essa mudança de atitudes que nós precisamos fazer com urgência, antes que toque o sininho lá em cima, esse esforço ele é pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer por nós esse esforço. Se nós entendemos que estamos realmente fadados à plenitude, a sermos eternamente felizes, porque isso é determinação divina, não é? Deus, do átomo ao arcanjo, já nos enxerga prontos. Nós seremos felizes, é determinação. Se nós entendemos isso, é preciso que nós façamos um esforço na direção desse objetivo, de sermos plenos, de sermos felizes. E esse esforço justamente passa pela renovação das nossas atitudes atuais. Aqueles que assim entendem, têm que fazer esse esforço. E eu não vou enganar ninguém não, gente. Dói demais da conta. Porque quando eu venho aqui e digo tudo isso, vocês têm a prerrogativa de chegar em casa e dizer: o sujeito não sabe o que estava falando, não vou fazer daquele jeito não. Mas quando somos nós que entendemos a necessidade da transformação interior, da reforma íntima, de sermos pessoas melhores a cada dia, não tem mais desculpa. Somos nós mesmos que dizemos. Não tem mais para quem reclamar. Por isso, nós dizemos que dói. Dói mudar aquele hábito, como eu disse, desde a época das cavernas. Passa pela posse, passa por tudo isso que a gente conhece: egoísmo, orgulho, vaidade, enfim, cada um de nós, se olhar para dentro, se conhece e sabe exatamente aquilo que deve mudar ou não deve, quando deve, quanto tempo deseja que esse processo leve. Pode ser feito nessa experiência ou pode durar muitas vidas. Depende tudo de nós. Não é? Vocês conhecem... Nossa, estou vendo que aquele relógio corre muito. A história da borboleta azul?
Tinha um pai que tinha 2 filhas e queria ensinar tudo para elas. Mas ele tinha pouca cultura, respondia algumas perguntas, algumas não. Então ele resolveu durante as férias mandar as meninas para passar as férias com um sábio lá da região. E elas foram, e logo na primeira semana estavam entediadas, porque o velhinho era sábio mesmo, respondia de pronto qualquer coisa que elas perguntavam. E aí elas combinaram entre si de fazer uma pergunta que ele não soubesse responder. Olha, eu tenho aqui uma borboleta, vou perguntar para ele se ela está viva. Se ele falar que está viva, eu aperto e mato. Esperta, menina. Se ele falar que está morta, eu abro a mão e solto. E foi lá falar com o sábio. Falou, eu tenho aqui uma linda borboleta azul, ela está viva ou está morta? O velhinho com tranquilidade olhou para a menina e falou, olha, depende de você, tudo está na sua mão. A nossa vida está na nossa mão, é uma linda borboleta. O que é que nós vamos fazer com ela? Vamos apertar a mão, matar? Ou vamos soltá-la? Escolha é nossa, não tem receita, não tem caminho. Somente um estudo sério e uma autoanálise constante pode provocar essa mudança de comportamento. É claro que se nós não quisermos nos modificar, tem outra opção? Tem. Pode vir tomar passe de domingo. Ajuda. Resolve. Hoje. Porque passe, passa. A origem da nossa dor está nas nossas atitudes equivocadas. E a cura na mudança delas. Muito a gente costuma falar, às vezes a gente vem aqui e fala Jesus para cá, Jesus para lá. Não, isso é tão bonito falar de Jesus, né? Que a paz de Jesus esteja entre nós. E nós às vezes esquecemos de uma coisa. Veja, por que Jesus era mestre? Nós não vemos em lugar nenhum escrito assim. Jesus disse isso ou aquilo, para que se nós fizéssemos, nós íamos nos salvar. Ele disse isto ou aquilo outro, tudo aquilo lá, mas ele deu o exemplo. Por isso que a mensagem chegou até hoje. E aí é justo perguntar, nesse momento que falamos de nos renovar, de atitudes renovadas, que nós precisamos avaliar como andam os nossos exemplos. Eu não os conheço a todos. Imaginem que amanhã vocês saem daqui e me vejam por aí, passando no sinal vermelho, entrando na contramão, ou derrogando uma outra lei qualquer. Que imagem vai ficar para vocês? A do espírita que se preparou e veio aqui falar alguns minutos? Ou aquele que vocês viram lá desrespeitando até a lei dos homens? Quanto mais a de Deus. Quem tem carta de motorista aqui? Maravilha. Vocês sabem que outro dia eu estive numa outra sociedade e fiz uma pergunta, essa pergunta para eles. Vou contar o que lá aconteceu, porque eu sei que aqui é diferente. Vocês acreditam, gente, que lá o pessoal ainda freia para passar no radar? Freia o carro para passar no radar. Sinal de que estava acima da velocidade. Não é? Nós temos valores na nossa sociedade que foram incorporados como normais. Aquele povo lá, vocês não acreditam, mas eles ainda compram sem nota fiscal. Eu disse para eles, se alguém dissesse para eles, olha, custa um negócio R$800 sem nota fiscal e com nota R$1.000. Vocês acreditam que quase todo mundo lá pegou os R$800? Portanto, não são pessoas justas. Não cumprem a lei. Buscam interesse pessoal. Não é justo. Mas acontece uma coisinha assim com eles, para você ver. Se não vive todo mundo gritando que quer justiça. Lembra? A vida não dá nada, ela devolve. Quem não é justo não vai receber justiça. Quem não ama não vai receber amor. Não tenha dúvida disso. Não tem ciência. Você tem que fazer para receber de volta. Não é? Vocês sabem, eu estou vendo chegar a minha hora ali, eu vou falar para vocês uma coisa. É muito comum, nós que saímos por aí fazendo esse trabalho, o pessoal fala assim, chega em casa e fala assim, nossa, hoje você devia ter ido no centro. O rapaz falou tão bonito. É mesmo? O que ele falou? Ah, não sei não, mas foi bonito.
Foi bonito. Para não acontecer isso, para eu não ter esse risco, quero que vocês lembrem de mim, do que eu falei. Eu vou deixar para vocês uma reflexão. Veja, será que nós, todos, já perdoamos 1% do que está no Evangelho? Lá diz 70 vezes 7. 490, vamos arredondar para baixo, 4 vezes. Será que nós já perdoamos 4 vezes cada uma das ofensas? Se não perdoamos ainda, companheiro, esquece tudo que o Alencar falou aqui hoje e vamos atrás disso. Porque como nos disse Jesus, não é? Se ao colocar a sua oferta no altar, lembrares que se tem algo contra o seu irmão, vai primeiro te reconciliar com ele. Hoje nós estamos aqui trazendo o nosso coração ao altar, não é? Espiritualmente. E se cada um de nós ainda tiver alguma coisa pendente, vamos atrás disso, e não precisa nem lembrar o que eu falei. 1% do que está no Evangelho. Porque tenho absoluta certeza, onde não existe o perdão, não floresce o amor. Quando nós falamos de atitudes renovadas, de mudar a atitude, de tomar uma atitude firme e prática no caminho do bem, é impossível não falarmos de Paulo de Tarso. Não é? Não nos lembrarmos de Paulo. Paulo tem muito a ver com todos nós. Porque Paulo também não conheceu Cristo pessoalmente. No entanto, nos deu memoráveis exemplos de fé e perseverança. Quando Paulo voltou daquele episódio em Damasco, que todos conhecemos, chegou na cidade dele e foi procurar o pai lá em Corinto. E o encontro foi meio estranho. Não teve nem bom dia. Foi assim, escolhe, eu ou o carpinteiro de Nazaré? Paulo, convertido, que já estava, não é? Voltou-se e foi procurar os cristãos. Nem a porta não abriram para ele, de medo que ele fosse aquele rabi hebreu, não é? Que matava e fazia. Sobrou, então, para Paulo procurar os antigos amigos do Sinédrio. E ele foi. E escutou: você é um traidor da nossa causa, vai embora. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos assim, completamente rejeitados, completamente sem saída na nossa vida. Momento em que é fácil nós renegarmos a nossa fé, momento que é fácil deixar esse programa de renovação, de atitudes renovadas. Paulo estava convertido e voltou-se e recolheu-se à ilha de Taurus, onde ele foi acolhido por Áquila e Priscila, aquelas 2 jovens, aquelas 2 crianças que ele havia mandado matar os pais. Não matou as crianças porque não achou. Para nós nos lembrarmos de que as consequências das nossas dificuldades sempre nos procuram. E isso é por mal? Não. Para nos dar a oportunidade de corrigir a escolha menos feliz. E Paulo ficou lá durante 1 ano, usando aquela roupa que tinha um capuz, fazia parte da roupa. Um dia ele perguntou assim para os jovens: se vocês reencontrassem aquele que matou seus pais, e que lhes causou tanto sofrimento, o que vocês fariam? A resposta foi: nós o amaríamos como nosso irmão. Paulo puxou o capuz e disse: pois eu sou Saulo de Tarso, nos ensinando, nos mostrando a coragem que devemos ter frente às consequências das nossas escolhas menos felizes. Não é? Fez, está feito, não tem que parar não. Vamos tocar, tudo tem uma consequência, cada pensamento tem consequência. Mas o que eu quero deixar, terminando a nossa exposição, para vocês refletirem, além do 1%, não é? Foi que Paulo, naquele dia ainda, reencontrou mediunicamente, viu o espírito de Abigail, aquela noiva que ele havia propiciado o desencarne, não é? Por rejeição, da mesma forma que às vezes nós fazemos com aqueles que nos amam, que nós afastamos por bobagens, por bagatelas, por coisas sem importância. Lembra de Paulo? Não posso casar com a irmã do meu inimigo. Quando ele viu mediunicamente Abigail, ele convertido, que já estava, colocou-se de joelhos chorando. Então Abigail lhe disse uma frase que eu quero deixar de reflexão para vocês:
ela lhe disse: Paulo, não se detenha no passado, ninguém está isento de culpa. Paulo, não se detenha no passado, ninguém está isento de culpa. Porque não importa, meus irmãos, o que nós todos fizemos até chegar aqui hoje. Importa o que vamos fazer ao sair daqui. Porque agora somos pessoas diferentes. Agora sabemos mais. Abigail lhe fez então uma proposta de trabalho. Uma proposta de trabalho que margeou tudo a vida de Paulo daí para frente, que fez com que ele fizesse todas aquelas maravilhas que nós conhecemos. Uma proposta de trabalho composta de 4 palavras. Eu, particularmente, as tenho à cabeceira da cama, mas é só uma ideia. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Se serviu a Paulo de Tarso, será que não vai fazer bem a nós? Vamos passar por esse crivo todas as nossas atitudes. E então vamos saber se precisamos ou não renovar atitudes. Se precisamos corrigir a rota que estamos seguindo. Porque se desejamos ser mais felizes, precisamos urgentemente nos concentrar na felicidade do próximo. E agora, de verdade, sem brincadeirinha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigado.